Olá, você está no canal Os Federais, do Ensino Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma infração que muita gente comete sem nem perceber direito o risco: não reduzir a velocidade perto de escolas. Vamos desvendar juntos o que a lei realmente diz, quando essa multa pode ser aplicada e, olha, as consequências são bem sérias. Todo mundo que dirige já viu essa placa por aí, não é verdade? Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que ela não é só um aviso, um conselho. Ela é um comando. Ignorar essa placa não é só falta de atenção, é descumprir uma ordem direta da lei e as penalidades são pesadas. Certo? Então vamos mergulhar na regra para entender de onde vem essa obrigação. A base legal para essa multa está bem clara lá no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver os detalhes. Toda multa tem uma espécie de RG, um código que a identifica. Para essa infração específica, o código é o 63941. E ele está totalmente baseado no artigo 220, inciso 14 do Código de Trânsito. É com essa numeração que o agente de trânsito registra a autuação. E aqui está, com todas as letras, a descrição do que é a infração. A parte mais importante aqui é a expressão velocidade compatível com a segurança. Repare que a lei não fala um número, tipo, ande a 30 por hora. Não. Ela fala sobre uma atitude de prudência. Agora, vamos a um ponto que, olha, é crucial. É a condição número 1 para que essa multa seja válida. Não é só estar perto de uma escola que gera infração, não. Exatamente isso. A lei é muito clara. A via precisa ter a sinalização específica alertando sobre a área escolar. Sem as placas certinhas no lugar, autuar por esse código, o 63941, é irregular. E as placas são essas aqui. Temos a A33A, que indica área escolar, e a A33B, que mostra uma passagem sinalizada de escolares. Se você vir qualquer uma das duas, a obrigação de reduzir a velocidade passa a valer imediatamente. Isso nos leva à grande dúvida, né? Se não existe um limite de velocidade fixo escrito na lei, como é que o agente de trânsito define o que é essa tal de velocidade compatível? Bom, a fiscalização tem um procedimento para isso. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, não é? Como saber se a velocidade está compatível? Fica a critério do humor do agente? É subjetivo? Na verdade, não é bem assim. O procedimento é bem definido. A resposta está aqui. A velocidade compatível é uma ação que o agente consegue ver. É uma desaceleração clara, proposital. Ele não precisa de radar para isso. O que se avalia é a mudança no comportamento do motorista. Ele viu a placa e visivelmente tirou o pé. Ok, e se o motorista ignora a placa, não reduz a velocidade e passa direto? Aí, meu amigo, as penalidades são bem duras e vão muito além de uma simples multa. Primeiro de tudo, a infração é classificada como gravíssima. É a categoria mais alta do nosso Código de Trânsito. Isso já coloca no mesmo patamar de outras condutas de altíssimo risco, como furar o sinal vermelho. E sendo gravíssima, o resultado é automático: 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. É um peso enorme que, somado a outras infrações, pode te levar a ter a CNH suspensa. E claro, tem a multa, a penalidade em dinheiro, que tem um valor bem salgado, compatível com a gravidade da infração. Mas acredite, a história pode ficar ainda pior. A questão aqui fica muito mais séria. Uma atitude dessas, que parece só uma infração administrativa, pode ir parar na esfera criminal? A resposta é um sonoro sim. O artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro diz que trafegar em velocidade incompatível perto de escolas, gerando perigo de dano, não é só infração, é crime. E aí a situação muda completamente, podendo virar um processo criminal. Mas é muito importante também a gente entender quando esse código específico, o 63941, não deve ser usado. Isso ajuda a evitar atuações erradas. Então, para ficar bem claro, esse código é exclusivo para áreas de escolas e só quando elas têm a sinalização correta. Se a situação de perigo for perto de um hospital, de um ponto de ônibus ou de qualquer outro lugar com muito movimento, o agente deve usar outros códigos, mais adequados para cada caso. Para a gente fechar e organizar as ideias, vamos fazer um resumo rápido dos pontos principais que todo motorista precisa ter na cabeça. Resumindo a ópera, é uma infração gravíssima que custa 7 pontos na CNH. A multa só vale se tiver as placas A33A ou A33B. A tal da velocidade compatível não é um número, é uma atitude de reduzir de forma visível e, o mais importante, em casos graves, pode sim ser enquadrado como crime de trânsito.
No fim das contas, toda essa conversa sobre códigos, artigos e multas nos leva a uma reflexão muito maior. A questão de fundo não é só sobre como evitar uma punição ou como recorrer de uma multa. A pergunta real é: estamos falando de burocracia ou da proteção das nossas crianças? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.